Esse é um vídeo para você que também é um buscador de conhecimento sobre saúde, que está nessa jornada de autocura, é um profissional de saúde e ajudam pessoas nas suas jornadas de cura e também aquela pessoa que está buscando colher mais informações para se manter saudável nesse jogo da vida, nessa jornada que é a vida. E para a gente entender sobre saúde, de fato, eu preciso dar um zoom out em tudo o que a gente aprendeu e sabe sobre saúde e doença hoje. E eu tenho essa missão, basicamente, e esse compromisso de dividir com vocês tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos, né, como médico, mas também como paciente, e mostrar as limitações que o próprio sistema de saúde hoje tem para entender sobre saúde. Eu quero dividir com vocês esse olhar mais ampliado sobre a sua saúde, porque talvez você esteja precisando disso para ter mais saúde esse ano. Ter esse processo, essa expansão de consciência a partir de agora. Entende que saúde é uma união de 3 fatores, de 3 elementos. Eu vou simplificar isso aqui para poder ficar mais fácil a gente de entender. Então imagine que para você ter saúde, você precisa unir 3 elementos, 3 lares, e vocês vão já entender por que eu estou falando de lares. Quem são esses 3 elementos? A saúde compreende corpo físico, corpo mental, lar físico, lar mental e o lar mais sutil de todos, o lar espiritual, energético. Então, imagina que é a junção desses 3 lares, desses 3 elementos que compõem a sua saúde. Talvez até hoje você tenha olhado para a sua saúde analisando apenas um aspecto, analisando o aspecto lar físico, corpo. E é por isso que pode haver limitações ou um êxito, né, temporário na sua busca de cura, na sua busca de tentar ter mais saúde, porque você está olhando apenas um dos elementos. Eu preciso unir esses 3, entender que é a junção dos 3 lares, dos 3 elementos que faz eu conseguir alcançar essa saúde plena. Nesse aspecto, é muito importante entender que cada elemento tem um nutriente, tem um fator que vai abastecer aquele alimento e vai fazer com que aquele elemento se mantenha saudável. Então, a saúde é a harmonia entre esses 3 corpos. É o equilíbrio, é a nutrição desses 3 corpos. Então, onde será que estão as raízes da doença? E é por isso que eu quero focar nesse vídeo com você sobre, de fato, onde está a semente, a raiz. E que muitas vezes a gente está podando a superfície, cuidando da superfície e não olhando para a raiz do nosso problema. E é muito importante vocês entenderem que existe uma hierarquia entre esses 3 corpos. Qual seria o mais potente para ser cuidado, que mais gera resultado? E qual é o que é importante ser cuidado, mas tem uma potência menor? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Imagina então um trajeto de um rio, começando lá na nascente, onde nasce esse rio, e esse rio vai se formando, né, formando o rio principal, até desembocar na sua foz. Então, quanto mais na nascente do rio eu consigo agir, melhor, porque eu pego todo o rio. Se eu vou tentar cuidar desse rio, por exemplo, apenas na sua foz, lá no final dele, concordam que eu tenho uma limitação? Eu vou deixar de limpar, de cuidar, né, de outras partes e cuidar apenas da foz. Aqui que está a chave. Quem é a foz desse rio chamado saúde, chamado vida? A foz é o corpo físico. Ou seja, tudo o que acontece na nascente, espírito, energia mais sutil, passa pela mente, energia ainda sutil, mas quase mais densa, e chegando aqui no corpo, energia totalmente densa.
tudo que passa pela nascente, por esse meio do rio, vai desembocar na foz, vai finalizar na foz. Então, muitas das coisas que aparecem no nosso corpo físico nada mais são do que resultados, do que consequências de ações, de coisas, de energias que estão sendo geradas nessa nascente, nesse meio do rio. Se a gente entende essa hierarquia, da onde que surge, para onde que vai, começa a ficar mais claro e mais amplo o nosso entendimento da nossa saúde, entendendo quantos problemas físicos não começaram no físico. Então, se eu tento tratar um problema que não começou no físico, começou ou no aspecto mental, ou no aspecto mais sutil, energético, espiritual, e tento tratar esses problemas que começaram aqui apenas cuidando da foz, apenas cuidando do corpo físico, eu tenho limitações. Eu posso ter dificuldade de alcançar essa autocura. E é por isso que eu quero que vocês tenham essa visão que eu demorei como médico para entender. Até porque a gente vem e é formado num sistema médico completamente materialista. E quando eu falo materialista, é focado na matéria, focado no denso, focado apenas na foz e focado em resolver os problemas dessa foz apenas com alopatia, apenas com medicamentos. O que a gente está tentando fazer aqui é resgatar. Eu não estou criando nada. Eu estou apenas resgatando um conhecimento milenar que se foi perdido durante os anos por interesses políticos, financeiros, econômicos, né? Enfim. Então, o que eu estou tentando aqui mostrar para vocês é dar clareza para algo que talvez os profissionais de saúde que acompanhem você talvez não consigam entender porque não nos foi ensinado, não nos foi ocultado esse conhecimento. Então, esse conhecimento que une esses três corpos e que dá esses níveis de potência, quem é mais potente? Quanto mais próximo da nascente, mais potente é o seu processo de cura, é mais potente é o seu processo de recuperação. E é isso que eu vou mostrar para vocês o que fazer para cada corpo desse. A grande chave é a gente inserir no nosso dia a dia técnicas, habilidades, hábitos, práticas que nutram cada corpo. No corpo físico, indo, né, agora do mais superficial ao mais profundo e potente. No aspecto físico, quais são os nutrientes que mantêm esse corpo físico estruturado, os nutrientes que mantêm esse corpo bem nutrido? As vitaminas, as proteínas, os carboidratos, gordura, é o alimento, é a nutrição que hoje permite que esse corpo esteja bem nutrido. Além disso, o que a gente faz para manter esse corpo físico saudável? O sono de qualidade, a atividade física, evitar contaminar essa foz, esse corpo físico, com química alimentar, evitar contaminar esse corpo físico com metais tóxicos, ajudar esse corpo físico a detoxificar através de nutrientes antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios que estimulem esse fígado e que ajudem esse fígado a limpar esse corpo físico. Então, esses são aspectos que talvez você já esteja fazendo para cuidar do corpo, nutrir adequadamente, cuidar do intestino, da alimentação, nutrição, repor as vitaminas, os nutrientes, trabalhar a parte hormonal se for preciso, fazer atividade física, dormir de forma adequada, evitar consumo exagerado de químicas, açúcar, corantes, aditivos. Tudo isso ajuda ou atrapalha esse corpo. Aí que está a grande chave. Essas são as ferramentas, a matéria-prima que o corpo físico precisa para se manter saudável. Mas lembrem-se, aqui é o mais superficial dos elementos. Indo agora para uma parte mais sutil, já saindo da matéria
entrando no campo mais energético e no campo mais invisível, a sua mente. Então, qual é a matéria-prima que nutre uma mente? Pensamentos. A qualidade desses pensamentos. A qualidade desses pensamentos vai determinar aquilo que é jogado na foz. E a qualidade desses pensamentos vai depender do seu nível de autoconhecimento, dos traumas, das crenças, de tudo aquilo que você foi colocando, condicionando e configurando os seus pensamentos. Porque esses pensamentos vão direcionar o seu metabolismo. Esses pensamentos vão direcionar a sua vida. Pensamentos de baixa qualidade geram uma energia e química nesse corpo físico de luta ou fuga, de sobrevivência, de medo, de energia densa. Pensamentos mais elevados, com energia mais elevada, vão direcionar a mente, a sua vida e esse corpo físico, que é lá que vai desembocar, é lá que vai ser jogado tudo isso que se passa na mente, chegando no corpo físico, vai gerar química, hormônios, neurotransmissores, de acordo com a energia que foi gerada. Ou seja, pensamentos elevados vão gerar química da saúde, vão gerar energia, metabolismo que promovam saúde. E é por isso que é muito importante o autoconhecimento, você ter conhecimento do que está passando na sua cabeça, você ter tempo na sua rotina para olhar, para criar intimidade com seus pensamentos. E principalmente, você precisa trabalhar traumas, crenças, reconfigurar crenças que te limitem, reconfigurar crenças que te fazem pensar negativo, que te fazem pensar esse padrão energético mais denso, que isso vai intoxicar o seu corpo mental e o seu corpo físico. Indo agora para o mais sutil dos corpos e também o mais potente. E quando eu falo potência, é a capacidade disso gerar cura, disso gerar transformação, disso gerar regeneração em todos os corpos. O corpo espiritual, o corpo energético. E aqui, quando a gente fala disso, eu estou falando sobre a qualidade dos seus sentimentos. O sentimento é a semente energética que você colocou dentro, lá no fundo, nas profundezas, e que isso que fica minando pensamentos e no corpo físico. Esses sentimentos, que podem me direcionar para sentimentos virtuosos, sentimentos elevados, é um padrão de energia muito poderosa, como sentimentos de gratidão, de amor, de compaixão, de neutralidade, de coragem. São sentimentos que a gente nutre e rega todos os dias e que promovem um nível energético de cura nesses outros dois corpos. Em compensação, existem os padrões de sentimentos mais densos, com uma energia que vão intoxicar não só essa alma, esse espírito, mas também essa mente e esse corpo, que são os padrões de sentimentos, como medo, rancor, mágoa, raiva, sofrimento, ansiedade. Esses são padrões de sentimentos que vão desencadear padrões de pensamentos que vão desencadear reações físicas. E é por isso que é muito importante eu iniciar também esse autoconhecimento mais profundo, que é a espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que autoconhecimento. Você entender o que está instalado no seu sistema, que foi instalado
nesse seu sistema emocional ou sentimental e como que eu consigo reduzir, retirar isso aqui, mudar, transmutar essa energia, sair de um padrão de sentimento, né, de mágoa, de rancor, né, para um padrão mais de perdão, de amor, de gratidão, né, de neutralidade. Como é que eu faço essa expansão, né, do meu nível de consciência? Como é que eu faço essa elevação do meu nível energético espiritual? Essa é a chave da espiritualidade hoje. As práticas espirituais, yoga, meditação, práticas ancestrais, tudo isso está nos ensinando o caminho para a gente sair desse padrão energético denso que desnutre o espírito, que intoxica o espírito e, consequentemente, inflamando o espírito, inflama a mente, que inflama o corpo físico. E aí você vê uma doença surgindo, uma doença autoimune, uma endometriose, né, um câncer, alguma doença séria acontecendo no seu corpo físico e você está buscando respostas e soluções apenas para o corpo físico. Mas talvez não tenha entendido que o surgimento, a nascente disso, não está ali, não está no corpo físico. E você pode até ter êxito parcial, amenizando, cuidando, dando remédio, suplemento, mas se você quer ter um êxito, né, um sucesso constante e definitivo para isso, você precisa subir esse rio, ir até a nascente e limpar a nascente, cuidar da nascente, cuidar desse lar espiritual, desse lar sentimental. Os vícios nos levam para padrões sentimentais mais densos. Vício em reclamar, vício, né, em ficar muito preocupada, vício em ser negativa. Os vícios, tudo aquilo que a gente está preso, apegado, o apego, são padrões energéticos mais densos. Em compensação, quando você começa a tomar consciência, buscar essa jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, né? Você começa a querer transmutar isso, você começa a fazer saltos quânticos. Você sai de camadas de elétrons. Esse é um assunto para um outro vídeo mais extenso, mas o salto quântico, a expansão de consciência, a elevação do nível espiritual ou a elevação do nível de consciência é justamente isso. Quando você sai de um padrão energético denso para um padrão energético mais elevado e que promovam saúde e que purifiquem todo o trajeto desse rio. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Vocês conseguem entender esse panorama e entendem a importância desse zoom out sobre a sua doença, sobre a sua vida, sobre o que se passa no seu corpo? E que o corpo, o físico, o que você está vendo, o que está sendo medido em laboratório, em exames de sangue, imagem, nada mais são do que o final de tudo. Então imaginem uma árvore, né? Raiz, tronco e as folhas. Cuidar apenas do físico é apenas cuidar das folhas que estão lá em cima. Mas se você quer realmente ir mais profundamente, você vai para o tronco, olha como é que está a qualidade e saúde desse tronco, mas a grande chave é entender como é que estão as raízes. Como é que estão esse solo que nutrem essas raízes? Como é que estão esses sentimentos? Além disso, nesse aspecto aqui, né, desse corpo espiritual, desse corpo mais sutil, tem realmente o propósito, porque cada um aqui tem uma missão nessa terra. E justamente quando a gente está alinhado nessa missão que essa alma, que esse espírito veio executar aqui, quando você está executando, fazendo, né, aquilo que te foi, né, determinado antes mesmo de nascer, você está abastecendo esse espírito com muito combustível e nutriente. O propósito é justamente essa fonte, é esse acesso ao nutriente mais poderoso para o espírito. E que quando você está alinhado a todo esse propósito, você se sente alinhado a tudo isso, nossa, estou fazendo a coisa certa.
Parece que tudo se encaixa, que a minha alma, né, é grata por estar conseguindo fazer isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na minha sociedade. Todo o propósito veio alinhado a algo benéfico que você veio entregar para a sociedade. E essa sociedade pode ser sua família, sociedade, cidade, estado, país. O propósito é isso. É algo que te abastece espiritualmente, que te dá essa moeda espiritual e que ao mesmo tempo você está retribuindo para a sociedade através dessas virtudes, dessas ferramentas que você foi ganhando durante a vida. Então, entendendo esse panorama corpo, mente e espírito, entendam cada elemento como, né, um elemento fundamental para compor sua saúde. Então, a Ayurveda já falava isso há milênios. Toda doença é saudade do lar. A partir de agora, entendam a doença como um símbolo, como um sinal, como um chamado. A doença só surge para te avisar algo. A doença só surge para te protestar que você está fazendo algo de errado contra a sua natureza, que você está fazendo algo de errado contra algum desses corpos, que você abandonou algum desses lares, algum desses corpos. E é para isso que a doença existe, para nos alertar, para nos sinalizar. E é aí que está a simbologia. Quando a gente olha a doença, não só pensando que remédio eu tenho que tomar, ou como é que eu faço para me livrar dela, mas o que ela está me mostrando? O que ela quer me ensinar? Que lar ela está me chamando para ocupar que eu abandonei? Esse é o papel da doença. Nos avisar. Protestar, esse é o protesto da vida, gente. E quando a gente parte para esse entendimento, o processo de adoecimento fica mais compreensível. E a gente, de fato, consegue aprender o que é esse símbolo, o que esse processo pedagógico está nos ensinando. E aí é onde a gente começa realmente a expandir consciência, a tomar consciência desses três corpos, porque foi assim comigo. Essa união não aconteceu lendo um livro apenas. Essa união aconteceu quando eu questionei por que eu estava doente, cuidando muito, muito do corpo físico. E naquele momento eu dominava técnicas para suplementar, para otimizar a saúde do corpo, a nutrição do corpo, a atividade física, o sono. E aí eu me vi doente. E eu falei, como? Como que eu estou doente se eu estou cuidando muito daquilo que eu achei que fosse a única forma de se ter saúde? Aí foi aí que eu entendi que saúde não é apenas esse aspecto físico, alimentar, nutricional. Isso é muito importante, mas não é só isso. E nesse processo, né, de busca de respostas para o meu problema de saúde, eu me vi obrigado a atravessar esse portal e sair daquela mentalidade superficial a qual eu fui criado, formado, e eu precisei me aprofundar, né, nessas raízes. E precisei buscar sabedorias, conhecimentos esquecidos milenares e que há muitos e muitos anos já nos ensinavam isso. E aí eu fui entender todo esse panorama. E é por isso que eu tenho essa obrigação, talvez, né, e esse propósito de vir aqui dividir e te dar esse esclarecimento. Porque a gente vive um sistema puramente materialista. Mas o nosso trabalho é resgatar, é expandir conhecimento, expandir essa informação, compartilhar para que um conhecimento mais sutil, mais espiritualista consiga, a partir de agora, né, ajudar as pessoas. E esse entendimento é justamente olhando esses três corpos e entendendo a potência. Qual seria a ordem, né, de prioridade? O que eu faço hoje para cuidar do corpo? O que eu faço hoje para cuidar da mente? E o que eu faço hoje para cuidar do espírito? Esse é o olhar e o que eu quero que vocês tenham em mente.
Onde está na sua rotina o cuidado para cada coisa dessa, para cada lar desse? Porque onde aparece, onde manifestou a doença, muitas vezes não é onde surgiu a doença. A doença manifesta num local, mas surge em outro. Quer cuidar da raiz? Busca onde surgiu. Não cuida apenas de onde se manifestou. E para finalizar, entendam qual é o chamado que essa doença, que esse problema de saúde está fazendo para você. Qual o sinal, qual o símbolo? O que ele quer te avisar? Qual lar você precisa ocupar? E é justamente isso que eu trago hoje em toda a minha dinâmica de atendimentos, né? É esse entendimento que hoje eu tento compartilhar ao máximo para ajudar pessoas a expandir e principalmente a conseguir buscar e trilhar uma jornada de autocura com sucesso. Se você gostaria de também ter uma jornada e talvez um contato através de uma imersão de autoconhecimento, onde eu linko técnicas, ferramentas desses 3 corpos, em abril, na Páscoa desse ano, a gente vai lançar uma imersão no modelo Retiro na Amazônia. Eu vou para as minhas raízes levar pessoas que queiram estudar e aprender sobre autoconhecimento, sobre nutrição do corpo físico, mental e espiritual, e cercado por um local sagrado, cercado por um local que divide uma sabedoria ancestral, que é a floresta amazônica. E é por isso que eu aproveito para fazer esse convite. Se você está assistindo esse vídeo e se sente nesse chamado para mergulhar nessas camadas de si, talvez esse seja o momento da gente dividir, compartilhar mais ferramentas. Eu vou deixar o link desse retiro aqui na descrição desse vídeo. Dá o seu joinha e se você quiser compartilhar algo que fez sentido, algum insight em tudo isso que nós conversamos hoje, deixa aqui nos comentários, porque esse seu comentário pode também ajudar e vou ficar super feliz em ter esse feedback de vocês. Muito obrigado!